Estamos de volta agora na nossa quarta aula, fazendo um estudo nas cartas pastorais, né? A gente fez a proposta de ver as lições dessa revista da Escola Bíblica, tá ok? Então, capítulo 2 da primeira carta a Timóteo, vamos falar da ordem do culto público, tá certo? Então, a partir da exposição de Paulo na questão da proposta dos falsos mestres, Paulo vai tratar em ordem específica com relação ao culto. E a primeira coisa que ele aborda é a questão da oração, a importância da oração na vida do pastor, no seu ministério, na sua vida devocional e também, consequentemente, na vida da igreja. Acredito que hoje um dos maiores desafios que a igreja vem enfrentando é a questão da oração. É o tempo de qualidade para a oração. Então Paulo ressalta a importância da oração na vida do obreiro, em especial, mas também na vida da igreja, tá certo? Na ordem do culto. E ele trabalha essa questão dessas instruções, tá certo? Com relação tanto à oração como ao culto público, acreditando que Paulo estava de alguma forma, trazendo essas instruções por conta do abuso vivenciado pela igreja com relação aos falsos mestres. Então, fala da prioridade da oração, a oração pública com um elemento intercessório, né? Então, com esse poder de falar, né? de proferir, de interceder pela igreja, né? Na verdade, pelo mundo. Então, também carregando em si essa universalidade do Evangelho, crendo que o Evangelho ele é libertador. E a partir daí também orar nesse sentido, né? Para que a palavra de Deus pudesse chegar aos corações dos homens. Tá certo? Então é muito importante entendermos a proposta do Evangelho, a universalidade do Evangelho, o poder de abrangência desse Evangelho. E entendendo esse poder de abrangência, essa inclusão do Evangelho, né? E aí contrasta muito com a religião judaica, que era uma religião mais tribal. Paulo entende que a igreja deve orar nesse sentido para a salvação dos pecadores, tá certo? Então é muito importante essa questão da oração, tanto a oração pessoal como a oração também coletiva. E eu sempre gosto de dizer que Deus tem bênçãos individuais, mas também Deus tem bênçãos na coletividade, na comunidade, no corpo, né? Deus quer abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Ok, pessoal? Então é muito importante isso. Então, o que é que a gente percebe nessas questões? Os exercícios religiosos, né? A oração, a evangelização, a vida devocional. E a igreja fazendo esse papel, o seu papel, o papel pelo qual ela foi chamada, o papel de intercessão, né? Esse papel sacerdotal, essa comunidade de sacerdotes. A igreja é um ente sacerdotal que ministra as coisas de Deus, que ministra as coisas do Senhor. Então é muito importante que tenhamos essa percepção. Então, esse chamado, essa convocação, trazendo essa perspectiva do culto, né? O que é que nós percebemos? Que o chamado para a oração também é um chamado à reflexão, tá certo? Eu sempre gosto de falar sobre isso, que orar não é apenas balbuciar palavras ou criar um sistema de frases e de palavras. Ela tem um objetivo, né? Ela tem objetivos. Então é importante também, a oração também se dá com a reflexão. E a partir dessas reflexões, nós podemos pautar a nossa oração. E muitas vezes as pessoas cansam, né? Mal começam a orar, já cansam, sente sono, ou foge o pensamento. Mas na reflexão, no pensamento, na reflexão, em todo esse processo que se coaduna com a oração, é importante para que a oração ela possa se desenvolver. É interessante que os grandes
homens de oração, estudiosos, eles oravam com a Bíblia aberta. Então, esse é um recurso, né, que foi usado por Martinho Lutero, John Wesley, João Calvino. Todos eles, de alguma forma ou de outra, usavam, ficavam com a Bíblia aberta, porque nós temos o norte nessas orações, né? Nós não oramos por orar, nós não fazemos orações por orações. Nós temos um norte, nós temos um fundamento nas nossas orações, e ela parte das Escrituras Sagradas, ok? Outra questão interessante, no capítulo 2, que o apóstolo fala da centralidade da humanidade de Cristo, de alguma forma tentando contrapor os elementos gnósticos vivenciados na época, principalmente dado ênfase pelos falsos mestres, né, também chamado de falsos profetas. Então, esse enfoque na humanidade de Cristo se dá justamente pela mediação do Cristo como mediador, né? Mediador perfeito entre Deus e o homem. Tá? Então, Jesus cumpre essa função sumo sacerdotal, né, de ser o ofertante, mas também ele também será a oferta. E o escritor aos Hebreus vai tratar isso com muita propriedade, falando da perfeita humanidade de Cristo, da questão do seu sacerdócio. Então, Paulo traz a mente, né, traz a igreja, faz lembrar a igreja dessa questão do mediador, do homem perfeito, né, de alguma forma contrapondo os elementos gnósticos que alguns negavam a humanidade de Cristo, tá ok? E consequentemente, né, falando de humanidade, fala também da sua morte vicária, do seu sacrifício perfeito para a salvação dos pecadores, tá ok? Então, esses são os elementos principais, né, dessa questão do processo, tanto da oração intercessória, da oração na coletividade, da humanidade do Cristo, da sua perfeita mediação, da sua humanidade perfeita, plenamente Deus, plenamente homem. Nós temos uma concepção com relação a essa questão da união hipostática, tá certo? Então é muito interessante e vocês podem procurar saber mais sobre isso, entenderem, né? Tentar buscar entender de uma forma bastante objetiva essa questão da humanidade e divindade na sua pessoa, tá certo? Então, outra questão interessante que Paulo vai trazer também nesse trecho da carta do capítulo 2 é o papel da mulher. E é interessante que uma das coisas, sempre quando vou falar sobre o papel da mulher, o ministério da mulher na igreja, eu sempre falo que a religião cristã, o cristianismo, ele sempre colocou a mulher no seu devido lugar, né? No seu lugar pelo qual Deus a instituiu, né? Então é muito importante entendermos isso. Não há uma religião que possa dar mais ênfase ao ministério feminino, o papel da mulher dentro da igreja, do que o cristianismo. Então é muito importante nós entendermos isso a priori, tá certo? Partindo que o próprio Deus, em Cristo Jesus, restaurou a mulher e o homem para andarem juntos nessa questão do serviço, nessa função sacerdotal. Então é muito importante isso, tá certo? Que o cristianismo ele está desprovido dessa questão do preconceito com relação à mulher, às mulheres, tá certo? Então o que é que nós percebemos ao lermos o Novo Testamento? Nós percebemos a relevância das mulheres em todo o processo histórico do Novo Testamento, tá certo? Foram elas que estiveram com Jesus, apoiando o seu ministério, investindo no seu ministério. Maria Madalena era uma delas, tá certo? Nós percebemos isso também no ministério de Paulo, tá certo? Nas cartas paulinas, nas cartas joaninas, nas cartas petrinas, nós percebemos o papel da mulher, a relevância da mulher. Paulo citando as mulheres, e aí cai por terra um conceito de dizer que Paulo era machista e tal, tá certo? Porque levando em consideração aqueles textos da carta aos Coríntios e também a carta aos Efésios, tá certo? Na verdade, na carta a Timóteo, né, que estava na igreja de Éfeso, tá ok? Então é muito importante entendermos isso, esse processo da relevância das mulheres. Paulo faz citação delas e uma delas, Priscila, né, que era a esposa de Áquila, Priscila e Áquila, e é feito menção dela, citado o nome dela em primeiro lugar. Nós temos Dorcas, nós temos Trifena e Trifosa, nós temos várias mulheres na Bíblia, e eu coloquei
elas aqui, dei um destaque a elas, tá certo? Nessa questão falando delas no Novo Testamento, as mulheres do Novo Testamento. Nós temos Júnia, Febe, Trifena, Trifósia, como eu falei, Dorcas, Olimpas. Então, várias são as mulheres que fizeram parte da obra e fazem parte da obra, tá certo? Então, trouxe uma relevância. Então, tive uma preocupação também de falar dessa importância da mulher dentro da igreja, tá certo? Que isso não é novidade, a gente sabe que a igreja, na sua grande maioria, é composta por mulheres, são elas que eu sempre digo que carregam o piano. Então, houve uma preocupação nessa minha escrita de dar uma ênfase às mulheres e, principalmente, no contexto que nós estamos vivendo, né, com um contexto de muita violência contra a mulher, muito preconceito, o feminicídio, e eu fiz questão de tratar, nessa lição, de tratar de dois subtemas, de dois subtópicos, dando dois subtópicos, dando ênfase às mulheres, o seu ministério. Entrei na questão também do pastorado feminino, tá certo? Mostrei as duas correntes de pensamento, né? As mais comuns, que alguns falam que a questão do pastorado feminino, uma ala mais conservadora, tá certo? Uma ala mais contextualizada, ela traz a questão, ela faz essa afirmativa. Então eu falei, não me aprofundei porque deixei essa discussão para quem vai de alguma forma discutir, tá certo? Porque também traz uma questão de polêmica, tá certo? Mas assim, o meu papel é justamente dar ênfase a isso, fazer valer os papéis das mulheres, mas também entrei na questão também da contextualização, né? Falei que Paulo vivia momentos difíceis e entendeu Paulo dentro do seu contexto, as falas dentro do seu contexto e de alguma forma não trazer para o nosso, porque nós estamos em outros séculos, cremos que a palavra também não muda, né? A palavra é imutável, mas ela consegue se renovar e consegue falar os nossos dias. Então é muito importante fazer essa ponte, essa ligação. E eu trabalhei essa questão, né, falando do contexto de Paulo. Havia um problema na igreja de Éfeso, Timóteo estava vivenciando isso, onde as mulheres estavam sofrendo uma forte influência dos falsos mestres. E aí Paulo vai tratar dessas questões, falando, tá certo? Chegando em algum momento, proibindo de alguma forma essas mulheres exercer uma função de ensino, né? Uma função de ensino, tá certo? Se fez uma menção também da carta aos Coríntios e tal, para fazer essa ponte, para de alguma forma fundamentar, mas dois contextos diferentes, tá certo? De alguma forma, né? São dois locais diferentes, dois momentos diferentes, mas a gente pode linkar isso aí, e aqueles que defendem essa questão e aqueles que não, tá certo? A gente tentou manter essa neutralidade, e a minha proposta foi muito mais uma proposta de lançar essas formas de pensamento e deixar que cada um possa, de alguma forma, se posicionar e de alguma forma contribuir para que essa discussão ela venha à baila, tá certo? Então é muito importante essa questão da questão do papel da mulher. Agora, assim, o que eu entendi, o que eu pensei na escrita desse texto foi mostrar, dar ênfase realmente e o valor que a mulher tem para a vida da igreja, para a vida da família, para a vida do pastor, do líder, né, também, tá certo? Que a gente vai tratar isso mais na frente, quando Paulo vai falar sobre marido de uma só mulher e tal. Mas assim, o meu papel nesse momento foi justamente falar dessas mulheres que lutaram pelo evangelho, tá certo? Dessas mulheres que se doaram e se doam, e perceber que elas estão dentro desses contextos do cristianismo, tanto da igreja primitiva, como em todo o processo da história da igreja. E o que nós percebemos muitas vezes é a mulher escanteada, né? A gente percebe isso. Hoje, de alguma forma, alguns escritores, e tem uma escritora, a Ruth Salviano, ela vai falar também sobre o papel das mulheres. Ela tem um trabalho nessa área, falando das mulheres no processo da reforma protestante, mas as mulheres por muito tempo, não por Cristo, não pelas escrituras, mas pela forma equivocada de interpretar as escrituras, e por muito tempo, principalmente na Idade Média, muitas mulheres foram queimadas vivas, identificadas como bruxas, e aí criou-se esse estigma, né, por conta de acreditar que foi
culpa da mulher, né? Culpabilizar a mulher por a questão de entrar o pecado no mundo. Então essa exegese, essa hermenêutica equivocada da Igreja Romana, Católica Apostólica Romana, criou, né, principalmente na Idade Média, essa questão da hostilidade com relação ao papel da mulher dentro da igreja, tá certo? Então, essa discussão pode ser levada, pode ser por você em sala de aula, vocês podem discutir isso é importante, e falar também do papel da mulher hoje dentro da igreja, dentro da sociedade, e trazer a relevância dela, a importância dela para os nossos dias, tá certo? Então, essa foi a minha proposta quando eu falei da mulher nessa área, nessa questão do serviço. Outra questão interessante também, que o próprio Pedro também vai abordar na sua primeira carta, a questão das vestimentas, né? A questão, Paulo tem cuidado com relação à mulher, a questão do se vestir, tá certo? Então havia uma preocupação, não era a vestimenta pela vestimenta, mas a vestimenta também no sentido de criar um mal-estar dentro da igreja, tá certo? Como uma forma de uma motivação errada, né? Uma motivação que trouxesse soberba, luxúria. Então havia uma preocupação por parte de Paulo com relação ao vestuário das mulheres, tá? Paulo fala que é preciso bom senso com relação a isso, tá certo? Que as mulheres tivessem cuidado para que, e isso leva muito em conta a questão da motivação, né? Paulo não está proibindo a mulher do uso, né, de apetrechos, de coisas, a questão da mulher como ser, né, pela própria essência da mulher, a questão da vaidade, que é algo, né, natural nesse sentido. Não a vaidade como orgulho, mas a vaidade no sentido de que ela, né, a mulher, ela gosta de se arrumar, gosta, tá certo? É claro, sou grande maioria, né, gosta de se cuidar, e é importante isso. Eu sempre falo na igreja, né, e quando eu tratei dessa lição também, falei que isso é uma coisa natural dada por Deus, essa questão do cuidado, do zelo que toda mulher precisa ter. Então Paulo não está combatendo isso, Paulo está combatendo os excessos, tá certo? Que pudessem, de alguma forma, de roupas, que pudessem trazer um mal-estar, um desconforto para a igreja. Então Paulo apela pela moderação. Hoje em dia também não é diferente, né? Às vezes nós estamos na igreja, né, e determinados comportamentos e roupas muitas vezes destonam um pouco, né, e trazem muita sensualidade, mas isso deve ser tratado com equilíbrio, né, com orientações, e também parte muito da questão do ser, né? Então acredito que a igreja precisa trabalhar também essas questões, tanto do homem como da mulher, tá certo? Mas em especial Paulo vai tratar com relação das roupas e também das joias, enfim, de tudo aquilo que possa criar uma falta de sensatez, e também expor no sentido de nudez e sensualidade. Essa é a palavra-chave desse sentido. Então, Paulo vai tratar sobre isso, há uma preocupação, e isso faz parte também da questão do culto, né, dessa vestimenta, tá certo? Então, se essa roupa ela cria um constrangimento, traz uma exibição por parte daquela que usa, com o intuito, né, de levar outros a invejá-las, então isso tem que ser advertido, tá certo? E usar o bom senso, tá ok? Usar o bom senso. Então eu coloquei aqui na revista, né? Elas não têm de esquivar-se da moda, a menos que uma moda em particular seja imoral ou indecente. É preciso evitar criteriosamente os extremos. Isso é que é o bom senso subentende. A roupa deve ser a expressão de uma modéstia interior e uma saudável perspectiva cristã. Em outras palavras, as mulheres cristãs não precisam ser deselegantes ou totalmente sem noção com relação à moda ou à sua realidade de mundo para serem piedosas. Uma mulher cristã é livre para se vestir de acordo com o costume do lugar em que vive, considerando certos limites. Ok? Então, essa
foi o comentário que a gente colocou. E aí você pode discutir com a sua igreja, com o seu grupo de estudo, com a sua célula, enfim, com o seu PG, aqui, tá certo? Até que ponto isso aí é relevante, mas precisamos sim ter cuidado, porque o mundo está aí e nós podemos ser, em alguns momentos, levados por essas questões que, de alguma forma, não produzem efeito na nossa vida espiritual. Tá bom? Então, fica com Deus. Até a próxima lição e estamos aí. Ore por nós e que você possa multiplicar esse vídeo, essa aula, fazendo com que outras pessoas também possam ser alcançadas, tá certo? Com essa aula, e a gente vai dando continuidade às nossas lições, tá ok? Forte abraço, até a próxima.